Então, boa tarde. Olha só. Então, hoje eu quero fazer tipo uma recapitulação, digamos assim, uma revisitação do que a gente falou até agora, dessa trajetória ao longo da construção dos conjuntos numéricos e começar a falar sobre números reais. Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre Closter hoje, mas a gente, porque eu quero falar da parte de incomensurável nos gregos, etc, um pouco, e aí se der tempo a gente vai falar de Closter de hoje, tranquilo? E aí essa parte do Closter vai ser do livro do Cássio, tá? Que está lá em PDF também no Moodle. Agora, antes disso, eu queria saber que nessa recapitulação também eu vou, junto com isso, aproveitar para comentar algumas coisas da prova. Aí eu queria saber o que vocês acharam da prova. Só dá para pedir que não aconteceu seguir a vida. Não. A terceira questão era um conteúdo que você não tinha abordado. Qual? Não é da terceira? Terceira questão. Complexos, Fenômenos complexos. Mas assim, vocês podem discordar, mas eu não entendo dessa forma. Você deve entender. Não, porque o conteúdo mesmo é igual a outra, números complexos. Sim, a outra era... Mas aquela questão, o conteúdo dela era conjuntos enumeráveis. Tipo no sentido de que as ferramentas que eram necessárias para... Eu pensei isso, mas vocês podem discordar. Eu que achei. Tipo, no sentido que números algébricos, a definição estava dada lá. Assim, né? Eu acho que a questão não precisava saber nenhuma propriedade de números algébricos. E a outra de números complexos também, precisava saber a definição de produto, mas isso sei lá. Mas também, embora ela fosse sobre números complexos, as ferramentas que eram necessárias para resolver eram ferramentas de estruturas algébricas. Não, na quarta eu também não percebi, mas na terceira, que bati o olho, eu fiquei meio assustada. E eu fiz um problema, eu acho que assim, como eu falei que aluno é entidade, eu incorporei. Então aquela parte primeira eu não li. E eu estava fazendo a sequência toda. Então eu perdi um tempão naquela terceira, assim, eu bati o olho, fui me assustada e fiquei nela. Quando eu me dei conta, não foi, eu falei, ué, já passaram 2 horas de prova, eu estava ainda na segunda. E aí depois que eu voltei, que eu fui ver que na verdade eu podia ter escolhido, né? Aí eu já tinha visto depois também. Então, isso aí você tem que agradecer o Rodrigo, porque escolher foi a ideia dele. Mas você ia deixar aquela 6, eu acho que não daria tempo. Foi bom, Foi bom que eu escolhi a primeira. Mudança de fase. Eu escolhi a primeira, que era de mudança de fase. Pra mim, eu vou para a segunda. Eu situação de olhar para e não parar a pensar nas ferramentas que eu precisava para resolver. Basicamente, eu olhei e falei assim, Jesus, números complexos, não sei fazer. Aí é isso, incorporou a identidade do aluno, entendeu? E até de repente os colegas, foi em total pânico. Aí eu desaprendi o que era um anel, eu esqueci. Não, mas é isso que acontece, foi isso que aconteceu comigo na terceira. Eu fiquei tão nervosa que eu geral, entendeu? Mas é verdade. Olhei pra primeira e falei, bom, só vai entender, depois eu vi Isso me fez pensar, às vezes, em alguma avaliação escrita minha, que às vezes eu coloco, sem perceber, a primeira questão, ela realmente, às vezes, é um pouquinho mais difícil, né? Ela é mais elaborada, e talvez eu desestruture meus alunos lá na primeira questão. Eu acho que você tem toda a razão, entendeu? Essas coisas mais essa questão da gente pensar no psicológico dos alunos quando faz a prova. Mas vocês acharam a primeira questão mais difícil? Não, sem passar para várias vezes, mas tá bom, vamos para a prova. Essa eu achei ótima. A primeira mesmo, quando eu bati nela, eu fiquei meio
Gabi, você achou a primeira difícil? Eu não. Então, Como que você fez? porque quando a gente fez na aula, a gente a transformou para base decimal. Então, entendeu? Então, como não podia passar. Entendi. Você exercitou já, assim, já na sala, você já fez exercício errado, né? Não é errado. Eu me tirou meu pensamento já foi diferente do seu, porque quando eu olhei aquela. A terceira? A primeira. Eu falei, ai que legal, ele começou com uma fácil pra mim. eu não. Aí começou a fazer Porque como eu desestruturei na terceira, meus alunos se desestruturam na primeira. Então, entendeu? Então eu fiz a primeira, a segunda, a terceira. Mas eu pensei assim também. Eu pensei achando que a primeira era mais fácil. Pois é. Pois é, nem sempre é. O que eu tô falando? Que às vezes a gente pensa uma coisa que não é, entendeu? Tipo assim. Isso é relativo, né? Que é fácil. Então, aqui tá a única que era obrigatória. Todo mundo se foi. Depois eu fiz a 2, Mas nem sempre. No dia seguinte, eles tiveram uma prova. Dia seguinte, não. Sexta. Eles tiveram prova também. Aí depois eles falaram, caraca, Camila, tem um negócio que tu falou lá, que era uma prova de física logarítmica, que na hora me deu um branco, mas um branco total, que não lembrava de nada. Eu falo, cara, tamo junto, né? Tamo junto, você tá no branco daí, eu tô no branco daqui. Mas é isso também, assim, eu fiquei pensando quantas vezes os alunos falam que deu branco na prova, mesmo eles tendo estudado, eles tendo a impressão de que eles sabiam a coisa. E eu falei assim, cara, pô, se tu deu branco porque tu não sabia o negócio, entendeu? Não, tipo, não é verdade. tu deu uma zoada no negócio. Mas pra medo, né? Mas não é verdade isso. Não é verdade. A pessoa sabe e dá branco dele. Mas olha só, é porque eu acho que a gente tem que tentar também desconstruir um pouco essa coisa de prova. Eu sei que é fácil falar isso na posição do professor. Eu falava isso também até 2 meses atrás, meu querido. Mas é o seguinte, eu não penso na prova como uma coisa que... Vou dar um exemplo aqui, que eu até mandei uma mensagem falando isso. Falando esse exemplo, que é o seguinte, eu acho que às vezes a pessoa não vai fazer a prova achando assim, se eu vou fazer a prova e me ferrar, então ele vai achar que eu não sei nada. Nossa, eu falei assim, eu acho que ele é o meu pensamento. Não foi, é porque algumas pessoas tinham falado isso. Entendi. Falado assim, não vou fazer a prova porque eu acho que eu não vou me dar bem, mas eu vou dar mais provas. Você, em termos da nota, vamos dizer, que você vai tirar no final, fazer e não fazer a prova é absolutamente equivalente. Porque no final eu vou considerar as maiores notas. Então se você não precisa assim, justificar a falta. Todo mundo vai ter direito de fazer todas as provas, eu vou pegar as 2 maiores notas, além das outras avaliações dos 2 trabalhos. Né? Então, do ponto de vista da nota, na média final, fazer e não fazer é a mesma coisa. Mas eu acho que às vezes a pessoa fica achando que se eu vier escrever uma besteira, eu acho que é isso que a gente tem que desconstruir. Entendeu? Se eu escrever uma besteira, então aquela besteira vai me rotular para sempre. Eu acho que a gente tem que, como professor, que eu estou falando, a gente tem que se incorporar nesse negócio de uma prova feita num momento, que é isso, pode dar um branco, pode a pessoa ter brigado com o namorado, sei lá. Quer dizer, milhões de motivos que a pessoa... Quer dizer, a habilidade que a gente tem que, vamos dizer, avaliar como professor, não é a habilidade de você saber as coisas. Por isso que eu faço prova com consulta, por isso que eu elimino nota, entendeu? Dora. Não, eu ia dizer que também, assim, o seu olhar para a prova deve ser diferenciado. Sim. Né? Eu fico com a prova com você, então você não é certo ou errado. Né? E aí eu lembrei do texto daquela Maria da Estevam, que ela fala, porque sabe quem é. Quem é também sabe alguma coisa. Então a gente, não é que não aproveita nada, alguma coisa vai ser aproveitada. Então é nesse sentido, entendeu? Eu acho que
quando eu corrijo prova, eu penso assim. Eu já disse, eu matemático mais pedagogo que eu conheço. Então, eu acho que eu comentei com as meninas, então a gente conhece melhor. Eu estava conversando com as meninas, exatamente. A sua fala me deu tranquilidade para estudar, porque nem isso eu estava conseguindo. Entendeu? Aquela fala me trouxe um conforto. Ó, aquela mensagem. Então eu mandei a mensagem pensando nisso. Isso, que bom. Para tentar acalmar um pouco as pessoas. Aí você vai me embora, só exercício. Eu tava deu um gás doido. Fazendo exercício à noite. Deu um gás Até doido. meia-noite e meia. Tô no gás, Amanda. É isso. Assim, no meu caso, uma outra coisa, que se eu ganhasse R$1 na cadeira, me perguntou, mas por que você está fazendo essa disciplina, você vai reprovar? Eu tinha ido para Paris só com o dinheiro que eu ganhei com isso, entendeu? Você tem que pensar a cobrar, então. E de volta e hospedagem, entendeu? Então, a ideia, esse pressuposto, assim, de todo mundo que eu falo, que fala, você está fazendo essa disciplina, porque você vai reprovar. Isso também te deixa meio bolado para fazer a prova, né, cara? Vai fazer a prova meio... Posso falar uma palavrazinha? Vai fazer a prova meio fudido, né? Meio fudido. Mas com PH pode. Com PH pode. Então, não. E o palavrão tá liberado, tá? Palavrão é meio fudido. O que também, por outro lado, assim, pô, você nunca demonstrou nem falou nada que levasse a gente a crer na avaliação com um tipo ou A de punição ou B de controle de turma, ou coisa do gênero. E ainda assim, nervoso é desse. Eu imagino pro aluno que ouve do professor, que vocês não ficam calados, vai todo mundo, ó, Mas esse nosso nervoso, ele vem de como a gente foi educado ao longo de toda a nossa história escolar. Eu acho que realmente essa questão da avaliação, em geral, né, na escola básica, na formação, na graduação, na licenciatura, é uma coisa que a gente tem que reconstruir totalmente. E eu admito que eu mesmo não consigo, entendeu? Tipo assim, eu acho que aos poucos, ao longo da minha prática, nesses 26 anos, eu fui desconstruindo. Se olhar uma prova minha de 1992 e uma prova de hoje, você vai ver que é muito diferente. Mas eu acho, e uma prova, não só a prova, mas a avaliação em geral. Mas eu acho que é uma coisa que realmente a gente tem que é muito... a questão da avaliação está muito atrasada, assim, vamos dizer, eu acho. Essa discussão e essa prática que a gente tem de avaliar, né? Que eu acho que é isso que a Camila falou, né? O professor que usa a avaliação como ameaça, usa para avaliação para se colocar num lugar de poder, para a turma, e no fundo, vou fazer uma analogia aqui que estava na minha cabeça, isso é um pouco homofobia, né? Assim, é aquele cara que é homofóbico porque tem alguma questão mal resolvida. Então eu acho que o professor que se coloca muito numa posição ameaçadora, ele tem um pouco de insegurança, né? Eu acho, no fundo. Sem querer generalizar. Eu tive caso de professor assim, que eu descobri que no fundo ele não gostava de matemática, ele não foi bom para matemática, não gostava de matemática. Aí descobri Então, aí o professor que se coloca numa posição que o aluno é intimidado para se manifestar, para discordar, para perguntar, nunca vai aparecer uma pergunta que ele não sabe responder. Mas o que ele tem que desconstruir? Não tem problema não saber responder as perguntas. Você tem que falar, não sei. Pronto. É simples assim, eu acho. Não sei. Mas Daniel estava com o braço levantado. Eu ia falar assim, essa questão de prova que dá um peso. No meu caso, na letrada, a questão 2, né? Que era mostrar produções infinitas, conjunto, né? Então eu pensei, vamos que conjunto com N elementos tem N, 2 elevado a N partes. Vamos provar isso com produção infinita e vai estar resolvida a questão lá. Eu tentei ter um branco no argumento. Mas, eu vi isso aqui, o material que eu olhei, deixei branco. Aí quando chegou lá fora, estava na folha aqui a resposta. Eu de você para ter a... Estava na sua folha. No meu resumo, cara, tinha uma questão que estava no meu resumo. A minha também. Essa folha Eu fiz uma folha de resumo, atrasada. a resposta estava no meu resumo. Eu quero também. Então, mas eu queria comentar, Rodrigo. Desculpa.
Não, mas eu queria falar que não é só a prova, é a prova de análise. Entendeu? O nome análise, não só na UFRJ, eu acredito, mas em todas as universidades ela já traz em peso. Entendeu? Porque você sempre tem aquilo, cara, se eu não cair na prova aquele teorema, aquele exercício que eu estudei, já era. Eu vou saber fazer. Entendeu? Cara, sei lá, o jeito como é dado já te põe um medo. Não eu. Não, tu não. Porque senão, até porque senão eu estaria fazendo estágio. O jeito como é dado é essa. Exatamente. Não, eu digo como depoimento meu, porque quando eu vim na graduação, entendeu? Eu tinha esse sentimento. Eu falava, caraca, agora eu vou fazer no mestrado, eu tô mais ferrado ainda. Entendeu? Não é? Porque se na graduação... Você se inscreve no mestrado e tem a grade, aí tá obrigatório. Porque se na graduação, quando eu passei com 5 raspando, eu falei, imagina no mestrado, meu Deus do céu. Eu fiquei desesperado quando eu fiz. Aí quando ele foi começando a dar aula, que ele foi mostrando que eu fui fazendo as provas e fui vendo como é que era, aí eu falei, pô, não é nada disso, cara. Eu acho que é questão de como o curso é dado, entendeu? Como você muda a sua visão da matéria. Minha visão mudou completamente, porque eu tinha em mente que eu precisava decorar e que não fazia sentido nenhum, entendeu? Os teoremas, as demonstrações, do jeito que, agora, pelo menos a segunda parte, do jeito que você vai colocar aqueles teoremas de sequência, os teoremas... O nosso Instagram Não, mas a forma como ele vai colocar, mas acho que você, quem assim não tem essa visão, vai ter uma visão de que, por exemplo, eu aprendi uma coisa, se eu quiser demonstrar alguma coisa, eu sinto facilidade, sabe como? Eu desenho para ver o que o teorema está querendo me mostrar, e a partir do desenho eu consigo gostar da demonstração. Entendeu? Eu aprendi isso no curso dele. Exatamente. Eu aprendi isso no curso dele. Entendeu? É a minha maneira de ver, mas de repente a sua maneira vai ser outra. Entendeu? Tudo é a forma. Mas é impressionante essa coisa que a pessoa estuda essas matérias que tem muita demonstração, decorando as demonstrações. Decorar a demonstração não ajuda em nada para ver a outra demonstração. E as pessoas estudam assim. Eu lembro que quando eu estava no primeiro período aqui na disciplina de geometria euclidiana, que era a Beth Belfort, professora que quem conheceu. Ah, você estudou com ela? Então, ótima, né? Ela fiz até iniciação científica. Ah, foi? Isso é legal, então, é maravilhosa, né? Que ela falava isso, e foi importante ela falar isso logo no meu primeiro período, que ela falava, não adianta ficar tentando decorar as demonstrações, porque isso não vai te ajudar em nada a fazer outras demonstrações. E o pessoal estudava isso, querendo decorar as demonstrações. Mas enfim, mas isso tudo eu acho que é importante entender que isso faz parte de uma cultura, né? Que é sempre aquilo que... qual é a cultura matemática presente nos cursos de formação de professores. É uma cultura que meio que incentiva isso, né? Eu acho que é essa que a gente tem que começar a fazer um movimento para desconstruir, né? Eu acho que é por aí, assim, entendeu? Mas, enfim, eu queria comentar um pouco, não vou resolver agora não as questões, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso até depois tentar fazer um gabarito, assim, botar lá no Google. Mas eu queria fazer uns comentários, tá? Porque senão não dá tempo, né? Assim, essa matéria, aliás, falar outra coisa antes, que é essa questão do tempo mesmo, né? Essa matéria tem esse problema, que ela é muito entupida, assim, ela é muito cheia. E eu não quero abrir mão, por exemplo, de fazer essa discussão de avaliação, entendeu? É um momento que a gente, entre aspas, perde da matéria, mas eu acho que ele tem que ser feito aqui. Eu acho que é isso que é importante, né? Que essa discussão ela não tem que ficar só nas disciplinas ditas pedagógicas. Justamente o que é importante na formação profissional é ser feito junto. Então eu entendo que essa discussão sobre a avaliação, um exemplo, né, que a discussão que a gente está tendo agora é parte do conteúdo. Né, assim, então pode inclusive cair na prova, né, todas essas questões. E, enfim, então tanto a discussão sobre aspectos mais pedagógicos, eu acho que a proposta dessa disciplina é que ela seja feita junto com a discussão sobre aspectos do conteúdo, como também aspectos do conteúdo que não são feitos. Toda essa discussão que a gente fez até agora, que a gente está mais ou menos na metade do curso, né, não é feita no curso de análise. Eu acho que é uma opção nossa que eu acho que é importante fazer, dado que é um curso para educação matemática. Mas com isso a disciplina fica muito cheia, porque eu tenho a ambição de chegar até para o fundamental do cálculo.
Então, como a gente vai fazer 3 provas, então aí fica meio batido assim. Eu queria fazer uma proposta, levando isso em consideração, como a gente vai fazer 3 provas para eliminar a menor nota. Eu quero fazer uma proposta que é assim, eu sei que algumas pessoas não vão gostar, assim, mas é o seguinte, é que eu aproveitei da prova semana passada, e talvez fosse um pouco até prematuro, aproveitando que era um dia que eu não ia poder estar aqui, que eu ia viajar. Então eu queria propor a próxima prova no próximo dia que eu não vou poder estar aqui, que é no dia do CIPEM. Eu acho que tem outras pessoas aqui que vão no CIPEM, não sei. Isso. Então, a segunda prova seria dia 8, que aí a gente não perde a aula, digamos assim. Tem mais alguém que vai estar no CIPEM? Mas aí vocês fez a outra, né? Então, aí eu vou propor assim. Ela vai estar no mesmo lugar que você? Vai. Então, vou fazer pra ela, você não vai. Que hora? Não vai estar. Vai só no avião. Vai uma prova no avião. Mas então. Então a gente faz a P2 dia 8 de novembro e a P3 em dezembro, tipo, mais tarde possível. Entendeu? Mais tarde seria dia 22? 22 é que dia do semana? 20 temos 13. Quantos? 13 de dezembro e 20. Então, a princípio, vamos tentar 13. Mas se ficar. Se ficar muito. Até porque é dia 3. Mas se ficar. Mas quando chegar mais perto, a gente achar que está muito, a gente faz dia 20. Nós vamos ter como meta dia 13. E aí. Além dessas provas, se por acaso alguém for precisar de mais alguma, eu posso dar uma placa ainda. Tá? Mas aí a gente vai vendo ao longo. Então podemos confirmar a outra prova dia 8 de novembro. E lembra que você falou que esse período também pode ser o período da prova? Da seleção? Mas vai ter jeito. Caramba! O período eu acho que não vai ser. Vai ser na semana seguinte. Mas na semana seguinte é quinta feriado. Eu acho que vai ser nessa semana do feriado a seleção. Não sabe. Mas ele tem que passar Você vai fazer depois que você voltar, então? Essa seletiva vai ser depois que você voltar? O quê? Não esquece. Não, a P2 vai ser dia 8. Elas estão perguntando da seleção para o doutorado e para o mestrado. Eu acho que vai ser na semana seguinte. Era isso que eu estava falando. Mas olha só. Mas isso vai ser perto, gente. Isso aí não vai ter jeito. Olha só, eu queria comentar então na questão 1, o que eu pensei. Não passar pela base 10, é claro que no rascunho não tem como evitar a gente passar pela base 10, né? Mas pelo menos que vocês exibissem uma estratégia que não passasse por converter e voltar. Então eu pensei, por exemplo, uma estratégia possível seria o algoritmo por ordem padronizado e um outro algoritmo por estimativas, que fazendo isso só que em vez de na base 10, na base 7. Né? Então, tipo, chutar um número qualquer, multiplicar, efetuar a multiplicação na base 7 e ir subtraindo, aquele algoritmo por estimativa. Beleza? Mas algumas pessoas já comentaram comigo que fizeram outras estratégias que também são válidas, tipo bolinha. Entendeu? Então bolinha ou outras estratégias gráficas também são várias. Quando eu botei aqui, inclusive, nem está a palavra algoritmo aqui, está estratégia mesmo, né? Então, estratégia não é estratégia necessariamente algoritmo
naquela estrutura algorítmica, né, digamos assim. Então, o que eu pensei quando eu fiz a questão foi isso, tipo, seriam tipo, 2 algoritmos usando decomposições diferentes, digamos assim. Mas é evidentemente que estratégias gráficas também variam. Tranquilo? Beleza? Na questão 2, essa questão eu coloquei por uma razão política. Porque eu acho que no nosso contexto, essa questão da argumentação, as pessoas estão confundindo muito as coisas. Entendeu? A questão 2 era essa da indução, que eu vou falar o que que eu vou falar um exemplo disso, dessa questão da argumentação, que às vezes é uma coisa que tem vontade de sentar e chorar, que é assim, como a qualidade da argumentação está acontecendo hoje, né? Primeiro, uma coisa assim, você ter que explicar a alguém que não pode votar num candidato a presidente que defende tortura, isso já você tem que se dar o trabalho de isso não ser óbvio. Já é uma coisa, assim, uma pessoa, se existisse uma pessoa no Brasil para a qual a gente tivesse que explicar, já seria uma tragédia, mas tem 30%, né, da população. Então, realmente, isso fala muito sobre que país é esse, como está a educação, é uma questão de educação das suas bases mais básicas, assim. Mas um outro exemplo disso que é o seguinte, você, tipo assim, quando você fala qualquer coisa, tipo assim, então você é petista, entendeu? Tipo, é essa qualidade, tipo assim, eu sou contra a tortura, logo você é petista. Tipo assim, entendeu? E eu, embora vá votar no Haddad, eu nem me identifico como petista, porque eu tenho muitas críticas ao PT. Mas, assim, aí qualquer coisa, eu defendo Paulo Freire, então você sei lá o que, entendeu? Tem umas coisas assim, tipo isso, um exemplo que eu acho que é bem claro de argumentação, para você entender a arbitrariedade e a gravidade da prisão do Lula, você não precisa gostar do Lula, entendeu? Assim, você entender que o que aconteceu no país foi que, basicamente, o Supremo Tribunal Federal disse que existe uma lei que só vale para aquela pessoa. É isso que aconteceu. Então, você não precisa gostar dele, nem precisa achar que ele, de fato, cometeu um crime para reconhecer isso. Então, eu acho que essa questão da qualidade da argumentação está muito difícil, porque as pessoas veem logo com o emocional no sentido ruim da palavra, né? Então, nessa questão aqui, eu botei um pouco pensando nisso. Porque o negócio, assim, basicamente o que a questão fala essa afirmação é verdadeira, mas não por esse motivo. Basicamente o que a questão fala é isso, né? Então, primeiro, era para mostrar essa propriedade usando o princípio da indução finita, tranquilo? E aí era para ter a seguinte reflexão, né? Que a união a união de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável, tá? É isso? Beleza? Então, a união de uma quantidade finita de conjuntos enumeráveis, então se eu tenho A1 a N enumeráveis, isso implica que a união tá, beleza? Tranquilo? Isso vai implicar isso aqui, beleza? Então, aqui a gente usa um argumento por indução de que forma? A primeira parte da indução é basicamente aquela demonstração que a gente mostra que Z é enumerável, que eu tinha até comentado em sala, tá? Que é tipo assim, você põe o conjunto A1 e A2 e você vai alternando os elementos. E aí você constrói a enumeração de A1 união A2. Tá claro? Então você escreve A1, A e B, o conjunto A, você escreve igual a A1, A2, A3, o conjunto B, você escreve como B1, B2, B3, a união dos dois é A1, B1, A2, B2. É isso que você pode
você pode até escrever uma fórmula para essa objeção. Tá certo? Que a gente... Que a gente fez com o conjunto Z. Lembra que a gente escreveu a enumeração do conjunto Z? Você fala, tem uma enumeração para N, aí você vai alternando os pares e ímpares. Então aqui é basicamente a mesma coisa, tem uma enumeração para Z. Essa enumeração ela pode ser representada dessa forma aqui mesmo. Tranquilo? Porque essa questão de indexação é uma representação funcional, tá? Beleza? Isso aqui é uma representação de função, onde simplesmente eu estou escrever A de 1, eu escrevo A1, mas o que eu estou me referindo é a imagem do número natural 1, tá beleza? Que é a notação que a gente usa em geral para sequência, tranquilo? Certo? Então com isso você vai alternando e assim você constrói uma enumeração para A união B, beleza? Certo? Que foi aquele argumento que a gente usou para Z, e como eu falei, pode até escrever a fórmula, se N for par, então é A, índice não sei o que, se N for ímpar, então é B, índice não sei o que, beleza? Certo? Então essa seria a primeira parte da indução, tranquilo? E a segunda parte da indução é até mais direta, tá legal? Porque você quer provar que ela vale para N. Então, quer dizer, você sabe que ela vale, você pega isso aqui como hipótese de indução, beleza? A hipótese de indução é que a propriedade é válida para uma família com N conjuntos enumeráveis. Aí você pega uma família, quer dizer, você está dizendo isso aqui. Tá beleza? Certo? E aí você vai pegar uma família com N mais 1 elementos. Tá legal? Beleza? Então você vai escrever essa união até N mais 1 desses conjuntos como a união até N, união, beleza? Tá certo? Então, essa aqui você sabe que é enumerável pela hipótese de indução. E essa aqui você sabe que é enumerável pela parte 1 da indução. Quer dizer, essa união, se esse aqui é enumerável, então a união dos dois é a parte 1, beleza? Então isso seria para provar uma quantidade finita, tá? Agora, tranquilo? Agora, aí a próxima pergunta é, eu posso usar esse argumento para provar que isso vale para uma quantidade enumerável, de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis, tá beleza? Certo? Então, esse argumento não, porque o princípio da indução, como o nome está dizendo, eles chamam até princípio da indução finita. Então ele prova que a propriedade é válida para uma quantidade finita tão grande quanto se queira, porém para uma quantidade finita. Então provar que isso vale para qualquer quantidade finita tão grande quanto se queira é diferente de provar que vale para uma quantidade infinita, tá? Então esse argumento ele não serve para provar, vou escrever aqui, tá? Vou escrever aqui, tá? Esse argumento não serve. Beleza? Então, esse teorema que eu escrevi aqui no quadro é verdadeiro, porém não por esse argumento. Tá legal? Beleza? Então, é diferente dizer que esse argumento implica
que isso aqui vai valer para uma união de K até N para todo N e dizer que isso vale para infinito. São coisas diferentes, é indução finita, tá? Beleza? Então é uma reflexão sobre a potência do argumento e sobre o conceito de infinito, que mais uma vez, o que está por trás disso é aquela história que a gente tem falado muito, que infinito não é um número muito grande. Beleza? Infinito não é um número. Né? Tá beleza? Aí você fala, mostra o meio do argumento de São Felipe, que é a união da família. A gente sabe que não pode mostrar para o argumento de São Felipe. Não, esse aí. Pode mostrar. Por que não? É esse que eu fiz aqui, ó. Ah, não, é finita. Esqueci pela finita, digo assim, que eu estou pegando. Então, aí depois. Então depois, enumerável não pode. Enumerável. Não pode por esse argumento. Entendeu? Beleza? Mas qual é o argumento para mostrar aqui? É aquele argumento de diagonal. Que você vai botando, que é tipo aquele que a gente usou para demonstrar a enumerabilidade de quê? Você vai botando assim. Tem o livro do caso. Tem o quê? No livro do caso, isso. Beleza? Tem. Que não é a diagonal de Cantor, tá? A diagonal de Cantor é. Mas tem o livro do caso. Tem o livro do caso, mas não é tudo. Que é o caso da sua turma. Agora, não, eu fiz análise do caso. Eu matemática aplicada. Eu usei a definição de numerável. Fiz uma objeção linda no final, não sei, não vale nada, né? Mas tem o seu livro do caso. Eu sou nome desde possível. Ana Amélia. Eu fiz Ana Amélia, a prova também. Ah, gente, calma, eu vou olhar. Fiz Ana Amélia. E aí, eu confesso a você que eu não lembro se eu disse não. Porque o meu argumento, eu fiz a indução, mas no final, para eu chegar na reunião ali, eu fiz uma relação de uma função. Pode até estar dentro aí, né? Mas eu trouxe aquela família ali como uma função enumerável para ter uma definição e a outra, e fiz uma objeção. E aí, pela objeção, eu sairia, o meu argumento seria válido na letra B, como você disse, não, mas para mim daria para eu trabalhar na letra. Eu acho que na letra B, a minha, o que eu usei para a primeira seria na segunda. Acho eu. Eu não lembro mais a minha resposta, porque como aconteceu, é tipo assim, eu elimino tudo que eu acho que é ruim para mim. Mas eu vou olhar qual é o seu argumento. Mas o importante é que o argumento de indução não serve para provar coisas para infinito. Beleza? É isso. Tranquilo? Então, eu coloquei essa questão, como eu falei, por uma razão política. E eu acho que isso eu realmente estou convencido que, na verdade, eu tenho falado muito isso assim, em palestras e tal, que é o seguinte, que é um mito de que, como matemática ou física exatas, né, são agências consideradas ciências neutras, então a sala de aula dessas disciplinas é apolítica, isenta de política, né, que é a dissertação de mestrado da Carol. Isso aí, basicamente. Então é essa coisa, que a aula é uma aula, não existe aula sem política, né? Assim, certo? E que a defesa, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, assim mesmo. Que a escola sem partido, por exemplo, que defende uma aula sem política, ela é em si uma política. A defesa de uma aula, de uma escola sem política é uma política. E a reflexão é a serviço de quem essa política está. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E essa questão de como a política entra na aula de matemática, ela aparece em situações mais óbvias, eu acho, e o exemplo que a gente já deu aqui, eu acho que até foi Camila, alguém falou, que eu tenho usado também esse exemplo em palestra, que é a questão do problema de combinatória que envolve casais, que envolve formar casais. Então, na situação de sala de aula, quando um aluno pergunta, esse casal é só de homem e mulher, qualquer opção que você tomar como professor será um enquadramento político. Você vai responder que sim ou que não, ou vai trazer essa questão para discussão ou não. O que você está se enquadrando eu vou ser homofóbico ou não. Eu acho que é isso.
E isso é um exemplo, mas tem muitos outros exemplos de machismo, racismo, etc. Né? Que a resposta que você dá como professor, quer você queira ou não, é um enquadramento político. Né? Então eu acho que essas são situações mais óbvias. Assim, onde o professor, se ele optar por ignorar essas discussões, ele não está se isentando de ser político, ele está aderindo a uma determinada política. Eu acho que tem que ter essa clareza. Né? Assim. E existem situações também menos óbvias, que assim, o tipo de questão e o tipo de discussão que você promove em sala de aula com as suas escolhas, com as escolhas das questões, também produz sentidos, né, para as coisas, obviamente. E esses sentidos produzem políticas. Então, eu acho que ter uma escolha de colocar uma questão na prova que provoca uma reflexão sobre qualidade de argumentação e colocar questões na prova que a pessoa não tem que pensar, só aplicar técnicas meio que automaticamente, é também uma escolha política, né? Então, por isso, um pouco eu quis botar essa questão. Tem a questão da argumentação, a gente trabalha com a ideia de argumentação que está e outra coisa que está fraquíssima, que aí tem mais a ver com a física, é a capacidade de olhar para uma evidência e emitir uma opinião, não sei, qualquer coisa, baseada na evidência que você está vendo. Então, eu complementei com a sua ideia de que a gente que trabalha com física, com matemática, tem a obrigação moral, ética, filosófica de trabalhar com evidências e com argumentação. Porque aplicar um procedimento correto, a maioria dos alunos fazem quase sempre. Exatamente. Então, isso é exatamente o que eu tenho chamado de matemática não problematizada, matemática problematizada, né? E assim, é aquela coisa que se aplica a qualquer ciência dita exata, né? Aquela aula que apresenta os resultados prontos, né? E não faz tipo, esse postura que a Camila está descrevendo, seria na física, de você mostrar as evidências, mostrar o método que das evidências leva. Mesmo que eu não faça experiência, não perder os dados, aquilo continua sendo evidência. Entendeu? Isso. Então, como o conhecimento científico muitas vezes é apresentado na escola de uma forma arbitrária, tipo assim, isso é assim, porque eu sou professor, eu sei a matéria que eu estou falando, então como muitas vezes é apresentado assim, eu acho que isso tem muito a ver com, por exemplo, as pessoas que acreditam em terra plana. Porque, tipo assim, terra plana faz tanto sentido quanto gravitação universal, entendeu? Quanto... porque é tudo arbitrário, é tudo... Também que isso aí também é um pouco de culpa do relativismo excessivo, que Ave Maria, né, cara? Sim, porque tudo bem relativo, entendeu? É a história de 2 mais 2 é 22, entendeu? Tudo é relativo, sabe? Aquele vídeo. Não é. Não, então, mas acho que a gente tem que pensar sobre isso, né? Assim, como é que a gente apresenta as verdades científicas, assim, né? Bom, então, continuando, a questão 3, eu dei um roteiro, né, para resolver. Então, basicamente, o primeiro passo, posso apagar isso aqui, né? É mostrar que a gente tem... eu estou usando essa letra A aí com esse tipo de letra que a gente usa para os conjuntos numéricos, né, para o conjunto dos números algébricos, beleza? Certo? E eu uso essa letra, na verdade, eu não gosto, não sei se eu já falei isso aqui também, mas é uma coisa gosto pessoal mesmo, não é nada de conceitual matemático. Eu não gosto de usar, que algumas pessoas usam essa letra aí assim para representar o conjunto dos irracionais. Eu não gosto pelo seguinte, porque na minha cabeça eu reservo esse tipo de letra para os conjuntos que têm uma estrutura algébrica. E os irracionais não têm. Os irracionais não têm nem operação fechada, né? Tipo assim, a soma de irracionais não é necessariamente irracional, o produto de irracionais não é necessariamente nada, enquanto o conjunto algébrico é um corpo também, né? Ele é fechado em relação à soma e o produto, e ele tem estrutura de corpo. Então, por isso que eu não uso. Eu uso, para falar dos irracionais, eu uso R menos Q mesmo, entendeu?
Não, essa notação às vezes também dá uma ideia errada, que aparece em muitos livros do ensino médio, definir os racionais antes dos reais. Isso a probabilidade pode ser um dos dois, a gente não sabe exatamente o que é um racional. Exatamente. Né? Então, os irracionais, eu acho que é isso. Essa notação, eu acho que ela meio induz ao erro, digamos assim. Então eu evito. Né? Os irracionais seria a mesma coisa que os irracionais é o complementar dos racionais, assim, seria a mesma coisa que dar uma letra para os negativos. A gente não dá uma letra especial para os negativos, ou para os complexos que não são reais, né, assim. Então, irracionais são os reais que não são racionais, eles não têm uma estrutura, nenhuma estrutura própria, intrínseca, né, assim. Mas, enfim, só um comentário. Então, os algébricos, né, eles falam dos números reais algébricos, mas a gente poderia falar também dos números complexos algébricos, né, que são raízes de polinômios com coeficientes reais. Tá tranquilo? Beleza? Isso inclui todos os números reais, inclui todos os números racionais, né, que você vê, se você tiver um número racional, E sobre Q, certo? Ele é raiz do polinômio QX menos P. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, isso mostra que o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos algébricos. Tá tranquilo? Beleza? Né? E contido estritamente, né? Esse símbolo aqui que eu usei aí na anotação significa subconjunto próprio, né? Que ele é contido diferente. Por exemplo, raiz de 2 é algébrico, porque é a raiz do polinômio x2 menos 2, mas não é racional, né? E qualquer número real que tenha expressão por radicais é um número algébrico. Porque se você inventar uma expressão por radicais qualquer, você pode ir fazendo operações inversas e construir um polinômio que tem aquele número como raiz, né? Tá claro isso para todo mundo? Você inventa, tipo, raiz quinta de raiz 3 mais raiz cúbica de 2. Aí chama isso aqui de x. No primeiro passo, leva 5 dos dois lados, vai fazendo coisas para tirar a raiz, e no final das contas você vai chegar com um polinômio que tem esse número como raiz. Tranquilo? Então o conjunto dos números algébricos, ele inclui todos os números reais que têm expressão por meio de radicais. Tá beleza? Certo? E tem ainda alguns números algébricos que não tem expressão por radicais, que a gente entra numa discussão que é mais, matematicamente, mais, assim, um pouco mais sofisticada, porque entra em teoria de Galois. Eu não sei quem aqui já estudou teoria de Galois. Isso. Então, que teoria de Galois, que a gente não vai falar nisso aqui, mas existem polinômios de grau maior ou igual a 5 que não são solúveis por radicais, né? que não tem uma fórmula por radicais para resolver. Beleza? Tranquilo? Até grau 4 você consegue resolver qualquer polinômio por meio de fórmulas de números radicais. Mas de grau maior ou igual a 5 você não consegue. A teoria de Galois relaciona com o grupo, relaciona os polinômios com determinados grupos que respondem a essa questão, essencialmente, né? Beleza? Mas enfim, eu estou falando tudo isso para dizer, quem não estudou teoria de Galois não precisa entender essa parte não, tá? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que esse conjunto contém todos os racionais e muitos outros, tá? Ainda assim, ele continua sendo enumerável, beleza? Ele é bem maior que os racionais e continua sendo enumerável. Então, a maioria dos números reais é transcendente, né? Beleza? Que são aqueles que não são algébricos. Tá legal? Então, isso é legal porque, mais uma vez, é aquela reflexão que também é uma reflexão política, que é a questão que em matemática o que predomina é a irregularidade. Eu gosto de falar isso em matemática, assim como na vida, o que predomina é a irregularidade, não a regularidade, né? Então, o objetivo do item C era falar um pouco isso, beleza? Certo? Agora, como é que prova? Eu dei o roteiro da prova, eu vou pagar aqui, né? Eu dei o roteiro da prova para
para provar isso aí, que os algébricos são enumeráveis. Tranquilo? Certo? E como é que é esse roteiro? É você pensar o seguinte, ó. Cada número algébrico, ele é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Tá beleza? Certo? Então, não sei se eu não dei nenhuma letra. Então eu vou pegar P, um polinômio pertencente a Z de X, tranquilo? Tá? Essa notação aqui, Z de X, é a notação que em geral é usada para o conjunto dos polinômios com coeficientes inteiros em uma variável X, beleza? Então eu estou pegando aqui um polinômio com coeficientes inteiros, tranquilo? Certo? E eu vou chamar de, por exemplo, vou botar aqui qualquer coisa, R índice P, que essa notação eu não botei aí. R índice P, eu vou chamar essa notação aqui de conjunto das raízes do polinômio P, tranquilo? Certo? Então, se a gente pegar o polinômio, por exemplo, aquele polinômio ali é x2 menos 2, o RP correspondente seria esse aqui. Tá beleza? Tranquilo? Certo? Então eu estou pegando para cada polinômio, eu chamo uma letra lá, o conjunto das raízes correspondentes, as raízes reais daquele polinômio. Tranquilo? E o que eu sei? Eu sei que RP é finito. Tá? Quer dizer, eu vou assumir esse fato também, que é o teorema fundamental da álgebra. Isso aí a gente vai usar, não era para demonstrar o teorema fundamental da álgebra. Tranquilo? Eu não sabia que podia usar na prova, que ele podia. Não, eu fui escrevendo, estou usando esse resultado. Esse produto cartesiano de ZVZ. Tá. Porque nessa questão, por exemplo, eu falei, meu Deus, o que pode usar, o que não pode? Aí eu estou escrevendo, estou usando isso. Tá. Mas não demonstrei todas. Não, mas era isso mesmo. Obviamente isso aqui, para o tal da aula, eu esperava que ninguém. Quer dizer, não ia demonstrar. Tipo, não virar um início, eu ia assumir, mas tipo, do cartesiano de Z, vezes ZVZ, não, tá certo. Tipo, o que provar e o que assumir, né? É porque esse negócio do cartesiano a gente fez em sala. Não, eu acho que não. Mas tinha exercício ali. E eu usava aqui, aí eu sei. Podia usar. Estou usando os seguintes resultados, aí eu escrevi o que eu estava usando, mas não demonstrei todos. Alguns sim, outros não. Sim, mas tá ótimo, maravilhoso. Senti muita falta. Mas olha só, tá beleza isso aqui? Tá? Então, como todo número algébrico é raiz de algum polinômio com coeficientes inteiros, o conjunto dos números algébricos, ele pode ser escrito como a união de todos esses RPs aqui, concorda? Beleza? Eu estou pegando cada polinômio com coeficientes inteiros, beleza? E estou colocando as raízes dele e vou juntando isso tudo. Quando eu junto tudo, eu formo o resultado do conjunto dos números algébricos. Tá? Alguma dúvida? O que me deixou intrigado na hora da prova é que, primeiro, eu fiz que cada polinômio grau N você consegue então injeção com C, com cozinhando D mais 1 e tal. E aí depois, para cada, depois de ter provado que é o conjunto de polinômios com grau N são enumeráveis, então eu peguei para cada, construí uma função que para cada algébrico eu levo um único polinômio que ele é raiz. E depois eu peguei a imagem inversa. Só que essa imagem inversa são exatamente, eu não chamei de RP, é exatamente esse conjunto finito. Só que quando você define conjunto enumerável, você diz que os finitos não são enumeráveis. E quando a gente pega, aí a gente pega a união de finitos. Bom, eu fiquei uns 3 dias sem dúvida, eu falei, nossa, como é que eu vou provar isso de maneira diferente, já que para você finito não é enumerável. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei sem dormir vários dias, eu falei, que... Mas esse teorema é verdadeiro, né?
né? Para conjuntos finitos ou enumeráveis. Sim, mas aí, por causa da sua definição de enumerável, que tem a definição dos naturais. Nossa, meu Deus, que isso? Essa questão da prova aqui, como é que eu vou conseguir uma objeção das raízes são finitas usando a sua definição, né? Tá, mas olha só, vou falar isso. Tá, mas isso aqui que eu escrevi, todo mundo entendeu? Não. Não? Alguém falou não? Eu. Ah, tá. Mas pode continuar. Olha só, você pega cada polinômio, todos os polinômios com coeficientes inteiros. Aí você olha para um polinômio e pega as raízes dele. Sim. Beleza? Aí você vai fazendo isso para cada polinômio. Quando você fizer isso para todos os polinômios, você tem um conjunto de todos os números que são raízes de algum polinômio. Eu posso falar uma coisa? Sim. Eu senti muita falta de você ter feito exercício nas aulas. Tá. Senão, é só uma assim, eu acho que eu me sentiria um pouco mais com meus pés pisando no chão, assim, mais sólido, sabe? Sei. Foi bastante teoria, sim, claro, mas eu senti muita falta de você fazer isso. Ah, então vamos tentar daqui pra Não, frente. sim, só tô falando quanto aluno. Não, mas Eu senti falta mesmo de você. Porque na hora de fazer, você pensa, será que seria esse realmente o caminho, né? Então, é porque eu falei, é muita coisa, né? Não, sim, claro. Mas vamos tentar daqui pra frente. Senti falta disso. Isso é uma questão sofisticada. São considerados coeficientes inteiros porque... Não, que é a definição do não é. Eu não sei se sim, porque senão pi, qualquer número, pi é raiz de polinômio. Não é assim? Certo? Tá claro para todo mundo que é a raiz de polinômios de coeficientes inteiros. Porque se for qualquer polinômio, se for raiz de polinômios de coeficientes inteiros, é a definição do número algébrico. Né? Porque senão seria, na verdade, se você definir como raiz de polinômios de coeficientes racionais, é equivalente. Equivalente, eu ia falar. Se não for inteiro racional, é equivalente, mas não pode ser qualquer polinômio coeficiente real, né? Porque senão qualquer número real seria um número algébrico. Beleza? Certo? Essa palavra, deixa eu acabar aqui que eu vou comentar, quero falar sobre isso. Sobre em que sentido a gente usa essa palavra algébrico, né? E a gente usa para funções também, funções algébricas, funções transcendentes, tá? Olha só. Mas isso aqui tá ok? Alguma pergunta? Tá, posso continuar? Tá. Beleza. Então, qual é o argumento aqui? Aí tem a questão que a Gisele está colocando. Porque o argumento que eu vou usar aqui é o seguinte. Que eu estou com a união. O que eu vou provar agora? Eu vou provar que z de x é enumerável, tá tranquilo? Certo? Eu vou provar que z de x é enumerável. Se eu provar que z de x é enumerável, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma união enumerável de conjuntos finitos. Tá legal? E aí o fato que eu estou usando é que a união enumerável de conjuntos finitos é um conjunto enumerável. Tá legal? Certo? Isso que a Gisele está colocando, que em geral quando se fala enumerável com um conjunto que tem uma objeção com N ou é finito, então isso é direto, entendeu? Mas eu pensei que, quer dizer, o argumento que eu pensei assim, que pode ser usado é o seguinte: a gente mostrou tem um exercício na folha, que a união enumerável de conjuntos enumeráveis, que é o outro, né? Que é o outro. Só que mas aí no sentido enumerável tem uma objeção por naturais. Que tem uma objeção por naturais, mas aí o que a gente pode usar é o seguinte. Não, eu assumi essa questão de a união finita de enumerável, de conjuntos finitos é enumerável, mas de acordo com, não estaria rigorosamente correto de acordo com a definição. Mas você não precisa construir essa objeção. Estão entendendo qual é a questão? Porque na outra a gente provou que a união é enumerável de uma família enumerável com conjunto enumerável. Eu também fiquei na mesma dúvida, mas parte do princípio. Então, mas aí a gente pode usar o seguinte argumento. Cada conjunto finito
ele é subconjunto de um conjunto enumerável. Então a união desses conjuntos finitos, ela vai estar contida nessa união de conjuntos enumeráveis. E aí eu uso o argumento que os enumeráveis são os menores finitos que acontecem. Na verdade, no fim das contas, você pode construir uma injeção. Entendeu? Assim, quer dizer, você não precisa construir a bijeção. Entendeu? A bijeção para os enumeráveis seria com o argumento da diagonal. Tá, o que eu construí na verdade, foi uma injeção mesmo. Cada raiz eu levo em muito polinômio. Só que quando eu pegar a imagem dessa, como esse polinômio tem grau n, então vai ter n raiz, mas pode se repetir, não tem problema nenhum. Exatamente. O problema é que... Quer dizer, essa interseção não é disjunta, essa união não é disjunta. A imagem inversa, ela é finita. E aí, eu conjunto finito é numerável, a união numerável é numerável. Então, você pode usar o fato que o conjunto finito é menor que o conjunto enumerável. Sim. Então, nesse sentido que eu estou falando, um conjunto finito, mas colocando só para ser rigorosamente o que me causa desconforto, mas a sua definição está infinito. Então, mas olha só, um conjunto finito é menor que o enumerável. Então, colocando isso mais rigorosamente, qualquer conjunto finito está contido no conjunto enumerável, certo? Então, para cada conjunto desse aqui, ele está contido no conjunto enumerável. Então, essa união aqui está contida em alguma união enumerável de conjuntos enumeráveis. Beleza? Esse argumento é rigoroso, porque aí isso aqui vai estar contida uma outra união lá de AN, de conjuntos enumeráveis. Esse aqui, eu sei pelo exercício anterior que é enumerável. Tranquilo? Agora, esse aqui, como? Ele certamente não é finito. Beleza? Porque tem todas as raízes dos números naturais, por exemplo. Então, certamente não é finito. E está contido aqui dentro, ele só pode ser numerável, porque a gente já mostrou também que o conjunto... exatamente. A gente já mostrou que foi um teorema que a gente já mostrou aqui, que os conjuntos enumeráveis são os menores conjuntos infinitos que existem. Tá? Então, esse argumento é rigoroso. Entendeu, Ronald? Então, eu usei essa ideia. Eu falei que ele é no máximo numerável. Isso. Só queria no mínimo numerável. É isso. É isso. Tá beleza? Mas não me ocorreu isso, realmente. Mas, tá claro esse argumento aqui? Tá claro? Posso continuar? Tá. Então, olha só. Então, voltando onde a gente estava. Então, se eu mostrar que esse conjunto aqui é numerável, aí eu matei a questão, tá claro isso? Todo mundo está situado nessa discussão? Certo? Então, como é que eu mostro que esse conjunto aqui é enumerável? Como é que eu mostro que esse conjunto aqui é enumerável? Aí eu vou usar duas propriedades. Eu vou mostrar, primeiro eu vou escrever o seguinte. Eu vou mostrar que esse Z, quer dizer, isso aqui eu não vou mostrar, eu vou escrever simplesmente. Que esse Z de X é a união daqueles que eu chamei de PN. Tranquilo? Esse PN é o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a N. Tá legal? Tem que ser menor ou igual a N, fica mais fácil na hora de argumentar o que eu vou argumentar em seguida. Tá? Então esse PN é o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a N. Tá certo? Alguma dúvida? Então essa união aqui é uma união, como é que chama? Que um está contido no outro. Encaixante. Essa união é uma união encaixante. Tá? Que o P2 está contido no P3, o P3 está contido no P4. Você vai colocando um menor. Mas quando você faz a união até infinito, dá todos os polinômios. Ficou claro isso? Certo? Então quer dizer, basicamente eu estou pegando esse cara aqui decompondo pelo grau. Tá legal? Certo? Então, eu estou indo meio de trás para frente, né? Porque eu já sei, pelo mesmo fato lá do exercício anterior, que a união enumerável de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável.
Então, se eu mostrar que cada um desses aqui é numerável, beleza? Logo, esse cara aqui será numerável, tranquilo? Certo? Então, logo, isso aqui, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no fim das contas, mostrar que Pn é numerável. Isso aqui vai implicar que esse z de x é numerável, que por sua vez vai implicar que isso aqui é numerável, tá tranquilo? Certo? Beleza? Tá, então, aqui eu estou dando só as propriedades. O argumento mesmo que eu vou fazer é aqui. Mostrar que Pn é numerável. Tá legal? Beleza? Aí como é que eu mostro que Pn é numerável? Na verdade, o que é um polinômio? Né? O que define um polinômio são o quê? São os coeficientes. Tranquilo? Então, olhar para um polinômio é olhar para os seus coeficientes. Se eu digo quem são os coeficientes, eu sei quem é um polinômio. Aí tem até aquela discussão sobre a diferença entre polinômio e função polinomial, que a gente já falou aqui um pouco, né? Que em R, cada polinômio define uma única função polinomial, mas em outros corpos isso pode não ser verdade, tá? Mas o que está por trás dessa definição? O que define um polinômio é a expressão dele, ou seja, são os coeficientes. O que define uma função são os valores. Tá legal? Então, duas funções são iguais, f é igual a g, se e somente c, f de x é igual a g de x para todo x pertencente ao domínio. Beleza? Tá? Mas isso não tem a ver com esse exercício não, foi que parei. Mas, para esse exercício, o que eu tenho que pensar? Que o que define um polinômio são os seus coeficientes. Tá legal? Beleza? Então, esse polinômio, eu poderia, inclusive, escrever uma notação para polinômios que eu não escrevesse nem as potências. Tá legal? Beleza? Se eu escrever tipo assim, 2x2 mais 3x mais 1. Tá legal? A gente poderia ter uma convenção, combinar uma convenção que em vez de escrever isso aqui tudo, eu escrevesse só 2, 3, 1. Tá? Na ordem, eu teria que estipular a ordem. Certo? Aí eu já sei que essa convenção se refere a isso. Tá tranquilo? Sim. Beleza? Que é uma coisa que a gente faz quando a gente resolve, por exemplo, sistemas lineares por meio de eliminação de Gauss, alguma coisa assim. Beleza? Você pega as equações do sistema linear, em vez de escrever a equação toda, você escreve só e você já sabe que equação é aquela, né? Não tem... Usa isso em Brioco Filho também, para dividir. Isso aí. Só que o Brioco Filho eu não sei o que é. Mas você que usa. Você que usa. Divisão de coeficientes. Mas é isso mesmo, você escreve só os coeficientes. Né? Assim. Olha, então essa é a ideia mesmo. Beleza? Certo? Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui que polinômio de grau 2 ele é definido por um termo de números reais, concorda? Agora, esse termo de números reais, ele é um termo ordenado, no qual a ordem importa. Então, ele é um elemento de que conjunto? Um termo de números reais cuja ordem importa. Isso é o quê? O que falta de contar aqui? Que está em que lugar isso aqui? Produto cartesiano de Z por Z por Z, né? Eu vou escrever assim, beleza? Tranquilo? Então, na verdade, com isso que eu estou mostrando é que eu estou imitando a notação de R. Tá certo isso aqui que eu escrevi? Não. Mais um. Beleza? Então, na verdade, eu mostro que Pn é cardinalmente equivalente ao produto cartesiano de Z por Z por Z, N mais 1 vezes. Tá legal? E aí, qual é o argumento que eu uso aqui? Que o produto cartesiano finito de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável, que é o exercício também que estava aqui. E aí volta, tudo vai chegar na conclusão. Tá legal? Certo? O que foi, Carol? Vai ser pesado. Tá. Pesado para as questões de educação.
Eu acho que tem que ter uma prova que contemple vários perfis, assim, entendeu? Vários clientes. Mas olha só. Eu ia falar. Então, essa questão eu coloquei na prova porque eu acho importante essa discussão de que o ensino de matemática sempre privilegia os casos que a gente já falou mais bem comportados. Então, números irracionais transcendentes são muito pouco discutidos, né? Nos livros didáticos antigos, até isso infelizmente caiu em desuso. Mas tem antigamente um capítulo que era cálculo com radicais, uma coisa assim. Que basicamente ficava ensinando técnicas para fazer contas com números algébricos, né? Assim. Isso, eu acho muito ruim isso, porque primeiro, isso fortalece a concepção, que é uma concepção, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? É aquele exercício que tem, tipo assim, calcule quanto é a raiz cúbica de não sei o que lá, mais, dividido por... A pessoa tem que operar algebricamente sem muitas vezes entender o que está fazendo. Isso, a ênfase, não é que não tem que ter isso, mas isso não tem que ser o título de um capítulo. A ênfase nisso aí fortalece aquela concepção que muitos alunos têm na educação básica, que esse tipo de coisa não é um número, eles veem isso como um símbolo algébrico e não entendem que isso é um número, muitas vezes. Né? Eles entendem raiz cúbica de 2 da mesma forma que eles entendem raiz cúbica de A. Tranquilo? Ou seja, eles veem isso como um símbolo algébrico. Beleza? Certo? E quais são os exemplos de números irracionais transcendentes que aparecem na escola básica? Talvez. E certamente. Beleza? Mas não. Mas, na verdade, tem muitos outros exemplos de números transcendentes que aparecem na escola que só não são falados. Que são, por exemplo, funções trigonométricas, cosseno e seno de qualquer coisa que não seja 30, 60 e 45 são números transcendentes. Logaritmo, log de 2. Né? Assim. Então eu acho que é uma questão de às vezes chamar a atenção. Você não vai mostrar, não tem como mostrar que nenhum número desse é transcendente. Mas eu acho que pode ter, não tem como mostrar nem que π é transcendente, nem que π é racional. Mas assim, você pode mostrar, olha só, esse número aqui, log de 3, isso aqui é um número que é irracional e que não é nenhuma raiz quadrada, não é nenhum desse daí. Pelo menos essa discussão acho que pode ter. Eu fiquei me perguntando se eu citei o exemplo de logaritmo, mas depois eu fiquei assim, acho que quando a gente define isso de falar do classificar se é irracional ou racional, eu acho que vem antes dos logaritmos. Aí eu também não sei, por isso que eu estou falando, mas eu acho que quando eu vi depois, aí não sei. Não, o que você viu antes? Logaritmo? Não, eu vi que o número é irracional, raiz de 2 é irracional. E depois do tempo não sabe. Não, mas aí tudo bem, mas aí quando você fala logaritmo, você pode resgatar essa discussão. Porque você viu essa discussão racional e irracional no nono ano. Eu não sei. É antes do ensino médio, do ensino médio você viu. Então, foi o Carlos que me deu, tá? Então... Posso pegar um adesivo desse? Estavam distribuindo aqui na entrada do CT. Se quiser um eles vão também. Quem estava falando, Rodrigo? Não, eu queria falar que não só o PI, essas coisas, mas está muito enraizado. Está muito enraizado de quando a gente, por exemplo, vai dar exemplos de função, pega só os números inteiros, pega só os números naturais e não pega nem o PI. Gente, preste atenção. Um exemplo disso, né, que não pega nem o PI, é porque eu tive uma aluna de cálculo 1 que teve uma vez que ela me perguntou. Aqui, professor, por exemplo, você botou um monte de regras de derivação aí. E se eu tivesse f de x igual a π, como é que eu derivo isso? Pô, foi a primeira propriedade, eu olhei para a primeira propriedade que eu apresentei para você, foi derivada de constante. Cara, tipo assim, cara, para π então. É letra. Então, esse exemplo você não viu, que ele falou, é bem legal esse exemplo. Eu fiz uma vez uma coisa
conhecido há muito tempo atrás, assim, tem muito manual de cálculo 1. Mas eu botei numa prova de cálculo 1 perguntando assim, qual é a derivada dessa função, não sei se era isso, mas alguma coisa assim, tipo, cosseno de x mais e. Qual é a derivada dessa função? Os alunos põem menos seno de x mais e, porque a derivada de e é e. Eu acho que é isso que está falando, você não entender isso aqui como um número, entender isso aqui como um símbolo algébrico. Então, isso aqui é uma questão, derivada disso aqui é zero, né? Porque isso aqui é um número. Então, essa coisa de como a gente dá uma abordagem para os números irracionais na escola básica excessivamente manipulativa, os alunos constroem essa imagem manipulativa. Sempre tem a visão de quando a resposta de uma questão do exercício é um irracional, está errado. Isso aí. Mas enfim, posso apagar tudo? Então agora, a outra questão como é que é o nome? Da ordem lexicográfica, eu vou falar daqui a pouco, porque agora eu quero começar a falar dessa revisão um pouco, quer dizer, isso aqui tudo tem a ver com isso, né? Mas eu quero começar mais de fazer cenas dos capítulos anteriores, que eu quero colocar agora a questão da construção dos reais nesse contexto, tá? Outra coisa também, eu sempre acho, eu esqueci de falar isso, mas eu sempre acho legal vocês refazerem a prova em casa como exercício. Isso pode valer pontos extras. Que eu acho uma coisa que deve ser enfatizada. Entendeu? Mas refazer a prova em casa. O quê? Mas não, mas tem que ser antes da nota. Mas por quê? Porque o que eu quero dizer com refazer a prova em casa não é refazer tudo. Tipo assim, é colocar até, tipo assim, as coisas que vocês acharam que erraram na prova e falar onde vocês erraram, até colocar mesmo as dificuldades, isso aqui eu não fiz por isso. É um refazer a prova mais assim, autocrítica. Entendeu? Beleza? Querem fazer isso? Você pode fazer ponto não obrigatório, ponto extra somado na nota de alguma forma, algo assim. Beleza? Muita coisa não. Isso ajuda a gente. Se eu podia sentar com você e mostrar as coisas que eu tinha pensado e fazer na minha cabeça, mas ela dá pra você não conseguir executar, entendeu? Seria isso. Colocar o que você não conseguiu fazer ou o que você faria de outra forma. Meio que tá valendo pra quem não veio também. Pra quem não fez também. Se eu tivesse tomado um vinho, o que eu teria feito hoje? Pra quem não fez, tem que ver por que não fez. Se eu tivesse tomado um uma redação 30 linhas. Pode apagar tudo. Tá. Então agora. Vou propor isso. E essa questão 5, alguma coisa, vou logo dar bizu, alguma coisa análoga a isso vai cair em toda a prova, tá? Como assim? Alguma coisa que seja uma reflexão geral sobre, naquela parte da matéria, como você relaciona aquilo com a prática. Alguma coisa assim, tá? Então, olha só. Eu queria agora recapitular o seguinte.
continuar, a gente vai parar para o intervalo daqui a pouco, vai continuar depois do intervalo. Um tempo da aula sobre isso aí, que está desenhado no quadro. Tá legal? Certo? A gente não vai chegar a falar sobre os complexos, mas eu quero colocar nesse panorama. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? O que a gente inclui? Né? A gente parte dos números naturais que estão ali em cima, que basicamente são números de contagem. Tá legal? Que eles vêm da... Qual é o conceito-chave, o conceito, vamos dizer assim, central e caracterizante para a ideia de número natural. É a ideia de sucessor e o princípio da indução finita. Tá tranquilo? Então, basicamente, a ideia constituinte obviamente, nessa organização conceitual, que não é a única, mas é uma organização conceitual que, na verdade, procura retratar a matemática ocidental contemporânea do jeito que ela está estabelecida, né? A gente poderia ter outras construções, outras organizações, tá legal? Mas a matemática contemporânea, do jeito que ela está estabelecida, esse diagrama aí que eu vou completar agora, vou completando ele procura retratar o conceito de número nessa nossa matemática que a gente usa, tá beleza? Alguma dúvida? Tá? Então, quais são as ideias mais básicas, formais, nas quais essa construção se sustenta? É a ideia, basicamente, de sucessor e o princípio da indução finita, né? Que, basicamente, como é que os axiomas de Peano caracterizam o conjunto dos números naturais formalmente, né? Como é que é a caracterização formal do conjunto dos números naturais por meio dos axiomas de Peano. Peano fala assim: conjuntos naturais é um conjunto que eu começo de algum lugar e vou acrescentando o sucessor daquele, sucessor do outro, e assim sucessivamente. Palavra redundante, mas tá. Mas beleza? Tá? Então, nessa construção tem um papel importante o princípio da indução finita como um axioma. Porque a gente vê, já comentei isso aqui, né? A gente vê muito na graduação o princípio de indução finita como uma técnica para fazer, quase que uma receita de bolo, assim, né? Uma técnica. Mas ele tem um papel conceitual nessa construção formal, que é dizer o seguinte: o processo de tomar o sucessor dos números um atrás do outro esgota totalmente o conjuntos naturais. Ou seja, conjuntos naturais é o resultado de você começar de um certo elemento chamado zero, mas que poderia ser um, e tomar um sucessor sucessivamente. É isso que o princípio da indução finita como axioma diz. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Bom, aí, quando a gente parte para Z, beleza? O que a gente inclui? Basicamente, a gente pode dizer o seguinte: que o que eu estou incluindo aqui são os inversos aditivos. Tá legal? Tá beleza? Tranquilo? Bom, aí nessa passagem, o que a gente vai ter? Eu lembro que quando a gente estava discutindo isso, que a gente estava falando aquela coisa, que o princípio da indução finita tem um papel importante, que ele caracteriza ele, tá legal? Até eu lembro que a Luísa fez uma pergunta que é uma reflexão muito importante, que é o seguinte: qual a diferença entre, vou falar, você vai lembrar, calma. Qual a diferença entre N e Z, né? Assim, porque essa coisa de tomar um sucessor um atrás do outro, ele caracteriza N, mas poderia caracterizar Z também, porque Z não tem uma objeção com N. Beleza? Mas então, justamente o que está em jogo aqui não é só o conjunto como conjunto, mas é o conjunto munido de uma estrutura algébrica. Tá legal? Beleza? Então, aqui nos naturais, os axiomas de Peano, né, os 5 axiomas, eles não servem só para definir o conjunto dos naturais como conjunto, que também definiria Z, também definiria Q, definiria qualquer enumerável, mas eles servem também como base para definir a estrutura algébrica e a ordem.
Tá legal? Certo? Beleza? Tranquilo? Né? Então, as definições de soma, produto e ordem em N são definições que se sustentam nessa ideia de sucessor. Tá legal? Beleza? Tá? Então aqui está, por isso que ele está incluído estritamente em Z, quer dizer, como estrutura algébrica, ele tem uma objeção com Z, beleza? Como conjunto. Mas como estrutura algébrica, ele não está identificado com Z. Ele está identificado com uma parte própria de Z, que é aquela parada lá que a gente fez, tá? Do isomorfismo. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Porque a gente, essa passagem que a gente vai fazer não é uma passagem só como conjunto. É uma passagem como estrutura algébrica. Tá claro? Lembra? Viu? Memória ruim mesmo? A minha também, mas isso aí eu lembrei. Mas entendeu o que eu falei? Então, mas vocês fizeram essa pergunta lá. Você verbalizou a pergunta. Se foi alguém que falou para você na hora, não sei. Mas é não lembro mesmo. Mas é um elogio isso, que a pergunta é muito boa. Entendeu? Entenderam a pergunta? Né? Que eu acho que essa que é importante, isso aqui. Essas não são identificações só bijeção. Não é bijeção, é isomorfismo. Que a gente está fazendo. Tá legal? Beleza? E daqui para cá a mesma coisa. Embora eu tenha uma bijeção de Z com Q, tá legal? Essa bijeção de Z com Q não transmite a estrutura. Tá legal? Então, no caso, tem uma bijeção de Z com Q, mas o isomorfismo que eu vou considerar é de Z com um pedaço de Q. Tá legal? Beleza? Tá. Então, o que eu estava falando? Tá. Então, aqui a gente pode, uma maneira de pensar é que a gente vai incluir os inversos aditivos. Tá legal? Por quê? Porque tem aquele teorema que eu demonstrei, que no final da construção de Z, a gente demonstra que todo número inteiro é o natural ou um simétrico de um natural, lembra? E até falei, o fato análogo vale para quê? Pega aquela discussão que eu vou falar de novo agora, tranquilo? Beleza? Então, então, posso pensar dessa forma, que eu estou incluindo os inversos aditivos, tá legal? E aí eu chego no conjunto Z, tá certo? Beleza? Agora, aqui no conjunto Z, eu acho que tem uma coisa importante que são as não sei como é que escreve isso. Não, eu não sei que é com item. É assim mesmo. Eu tenho essa regra nova, não sei ainda. Não sei se é com dois S ou com item. As ressignificações. Essas ressignificações, elas têm um papel epistemológico histórico, né? Assim, e elas têm um papel importante na escola também. Beleza? Então, qual é a ressignificação? As ressignificações, ela basicamente é da ideia de número, tá legal? Que deixa de ser uma quantidade e passa a ser uma quantidade com orientação. Tá beleza? Certo? Então, tranquilo? Certo? Beleza? E isso historicamente tem a ver com a formulação, né, da ideia que o zero, né, que é aquela representação, eu acho que eu já falei isso aqui, a representação geométrica para os números que contemplam os números negativos, que foi proposta, que é por Argand originalmente, e depois foi incorporada por Gauss, e que hoje é aquilo que a gente conhece como plano de Argand-Gauss, né, que é o plano que representa os números complexos, beleza? Certo? É uma representação
geométrica que dá conta dessa ressignificação e na qual o que é muito importante ali é que o zero ele deixa de se significar ausência de quantidade e ele passa a significar referencial. Tá legal? Tá beleza? Tranquilo? Porque isso era um obstáculo na época para quê? Para que os números, nesse livro aí nosso tem um capítulo que fala sobre isso, para os números negativos serem aceitos como números. Porque se um número é uma quantidade, então como pode haver números menores do que a ausência de quantidade? Tá? Então, para que isso fosse, essa é uma palavra que a Tatiana fala, né? Os números os negativos ganhassem a cidadania de números, foi preciso ressignificar o conceito de número. Tá? E assim também a ideia de zero. Tá legal? Beleza? Então isso aqui é importante. E também essa ressignificação leva, também não vou escrever aqui para ficar enorme, mas leva também a ressignificações nas operações de adição e de multiplicação. Tá legal? Que a gente já discutiu aqui e que são fundamentais para a escola. Tá? Então, por exemplo, no caso da operação de adição, qual é a ressignificação importante? Quando a gente, na escola, incorpora números negativos, a gente como professor tem que se preocupar conscientemente em desconstruir a visão de que a adição sempre aumenta, tá certo? Né? Isso é uma coisa que pode causar confusão, pode se constituir como um obstáculo. Que agora a adição, que até então estava associada a uma ideia de aumentar, você adicionar uma coisa e fazer um todo crescer, agora a adição pode diminuir. Tá? Então a adição ela ganha agora uma ressignificação, que é a ressignificação de orientação mesmo. Tá legal? Então a adição é caminhar na reta de acordo com alguma orientação. Tá beleza? Certo? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Caminhar na reta sobre uma orientação. É caminhar positivamente ou negativamente. Quer dizer, no sentido... Pode apagar aqui, né? Como agora, número, né, a ideia de número, para a ideia de número passa a ser crucial essa ideia de orientação, tá legal? Beleza? Então a reta é orientada, isso é fundamental, tá legal? Beleza? E essa setinha aqui representa a orientação, tá? Então somar um número, somar algo com um número positivo continua sendo aumentar, mas ganha um novo significado no sentido de que é caminhar no mesmo sentido da orientação da reta. E somar um número negativo é caminhar no sentido oposto da direção da reta, no sentido da reta. Tá beleza? Tá claro? Essa coisa com a soma nunca foi uma dificuldade que eu teve que usamos, não. Mas a multiplicação sempre aumenta, a divisão sempre diminui, exatamente, aí ainda tem isso. E aí isso quando entra frações, né? Isso é mais quando entra frações. Essa coisa da multiplicação, multiplicar por meio. Nossa, é horrível. Eu lembro, sabe o quê? Que uma vez eu perguntei para a professora, eu lembro disso. Algumas coisas eu lembro, assim, não sei porquê. Eu perguntei para a professora de matemática eu vou falar fundamental para não pagar mico da idade, assim, mas era primeiro grau. Na professora assim, por que quando você eleva um meio ao quadrado, diminui? Que tem a ver com isso que você está falando. Ela falou que não sabia.
Então foi legal, todo mundo sabia. Inventou uma. Nem falou cala a boca, nem inventou uma. Mas assim, que eu acho que é isso, né? Você elevar o quadrado diminui, porque elevar o quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Então, você multiplicar por um número tem tudo a ver com isso que você está falando. Multiplicar por um número meio número menor do que 1, se você está multiplicando, você está diminuindo. Né? Mas, então, é esse obstáculo também, o outro lá quando entra as frações. Tá beleza? Então aqui tem como é que é o nome? A adição e a multiplicação também ganha uma ressignificação que a gente já discutiu aqui bastante, que é a questão de entrar a ideia de reflexão. Tá legal? Tá beleza? Né? Então a multiplicação, quando entra números negativos, ela deixa de ter aquele significado que é puramente aditivo, né? Ou seja, a multiplicação com uma soma repetida que pode ser interpretada como um esticamento, e ela passa a ser um esticamento composto com uma reflexão. Tá claro? Combinado, para não usar a palavra composto, se não quiser. Beleza? Certo? E eu também já comentei aqui que eu acho isso uma coisa legal, porque isso é um significado que ele vai se desdobrar até chegar nos números complexos, né? Já falei isso aqui, porque lá nos números complexos a multiplicação ganha um significado de homotetia composta com rotação, né? Beleza? Então a reflexão aqui no caso é uma rotação de pi radiano, né? De 180 graus. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Igual você falou, lembrando assim, da escola, que a questão do zero, é como se fosse também, que é uma função, claro que vai ter a ver com esse diferencial, de unificar, né? Era multiplicar as duas retas, né? Uma coisa com certeza. Ele tem aquele sentido de unificar, olhar aquilo como uma coisa só, né? Então, tem a ver com essa questão do referencial, né? Como se estivesse colando. Eu lembro a palavra da Fernanda Vagueira, é unificar, né? Isso aí. Beleza? Alguma questão até aqui? Tá. Então vamos fazer intervalo agora? Então vamos. De 10 minutos. Adorei essa cidade. Ai, pô,